Boa noite, irmãos. Está tudo bem com vocês? Passaram um bom dia? Deus tem sido muito bom com todos nós, não é? E o assunto é como diz a Bíblia: ouvi uma voz atrás que me disse: não olhe nem à direita nem à esquerda, ande diante da tua face. Lá na minha terra, em Mato Grosso, eles têm aqueles cavalos, puxar carroça, eles põem eu chamo tapa-olho, não sei como que chama aqui, né? Põe aqui no cavalo, para ele não ficar olhando dos lados, não distrair. Assim também a vida espiritual, você tem que fixar, como Paulo fixou os olhos no alvo, e siga adiante. Siga adiante, não pare. Siga crendo. Nós tivemos esses dias, essas reuniões aqui, voltado para a cura divina. Aquele irmão que veio de fora, ele realmente tem um dom genuíno. E percebo que há uma fé e há um dom ali. Ouvimos o testemunho dele. E eu sei que Deus fez grandes coisas. Agora você que foi abençoado, não perca a sua bênção. Você tem que brigar para manter. Uma coisa é conseguir. Outra coisa é manter. Entende? Manter a tua cura, manter a tua bênção. Por exemplo, diz o profeta, naquela carta que ele mandava com papelzinho, o lencinho de oração, ele diz que se você tem orado a respeito de alguma coisa, você tem orado, já tem feito isso, então o que você tem que fazer é confiar na promessa e tomar essa promessa e confessar isto sem se importar com os sintomas, com os problemas, com as dificuldades. Isso é o que é a fé. Você toma Deus em sua promessa. Você não vai esperar ter um sentimento, isso e aquilo. Não, é a fé. Por exemplo, quando o irmão Brana, ele se converteu, tinha sido intoxicado por gás, e ele não podia comer comida sólida. E ele olhou nas Escrituras e disse, e viu que ali nos diz, pelas suas pisaduras já fomos, não é que seremos não, já fomos sarados. E ele tomou aquilo, foi até o seu pastor, pediu a unção de óleo, chegou em casa e disse, eu vou comer na mesa, comida sólida. Ele só podia tomar suquinhos e coisinha, e eu vivia de mal para pior. E ele creu, não é uma teimosia não, ele creu e empurrava a comida, voltava, empurrava de novo, e aquilo foi, mas dentro de uma semana ele estava curado. Dentro de poucos dias ele estava curado. A cura, a maravilhas, é o seguinte, acontece na hora. Por exemplo, a pessoa tem um braço seco, acontece, a pessoa paralítica anda. Mas acontece na hora, é instantânea. Mas a cura, ela é uma coisa que leva dias. O próprio organismo vai reagindo, vai limpando, vai tirando aquilo, e você percebe depois de 3 dias, uma semana, um mês, então, mas tanto um quanto a outra é bom. Entende? Então você não pensa, tem que ser na hora. Não. Você creu, meta fé na palavra, siga confessando e vai adiante. E vai adiante. Entende? Então, é assim que devemos manter
as promessas de Deus. Então, que Deus possa vos abençoar. E eu sei que estamos chegando aí para julho, o mês que vem, né? Teremos a reunião em Goiás, uma reunião nacional, na cidade de Indiara, o pastor Nelson Paiva. E está saindo um ônibus com os pastores aqui de Chapecó, eles virão aqui, eu creio, o pastor Daniel que está. Está saindo 2 ônibus, um com os pastores e outro com a igreja. Sai no mesmo dia? Não, da igreja sai na quinta. Sai na quinta-feira? Os pastores na terça. E o dos pastores na terça. É pena, né? Sair na quinta, porque nós conversamos com os irmãos em Goiás. Vocês sabem, Goiânia é um centro de confecções, compra, roupa barata. E os irmãos lá de Indiara têm um ônibus. Eu falei, olha, irmão, faz o seguinte. Eu combinei com eles. Sexta-feira leva as irmãs em Goiânia. Viu, Elaine? Leva as irmãs em Goiânia. E cedo e à tarde sai daquele mesmo lugar. Tem umas certas ruas ali, porque a cidade é virada em confecção, mas há umas certas ruas ali. Então, isso é um privilégio para quem chega, está sexta-feira lá, né? Sexta-feira esteja por ali. Agora, se vocês saem quinta, é certo que não chega sexta, né? A única coisa que vocês têm que fazer, os maridos, é dar o cartão, dar o dinheiro. Né? Dar o dinheiro para elas, porque vai saber como gastar, né? É isso? As irmãs não dizem amém, né? Não diz amém. Quando a mulher está brava mesmo, ou alguma coisa, você quer deixar ela calma, dá o cartão e diz, pode ir no shopping, pode fazer compra à vontade. Coisa difícil, né? Mas está bem. E está vindo a voz de Deus, está nos mandando uma porção de livros, As Eras da Igreja. Entende? Nós não pedimos gratuitamente, nós propusemos em pagar e vamos pagar. Mas eu quero dizer, você que não tem as eras da igreja, é a primeira coisa que eu aconselho, é você estudar bem as eras da igreja, e é uma das mensagens que você nunca deva parar de sempre examinar ela. Ela, nas eras da igreja, tem sobre todas as doutrinas, todas. Alguém pode dizer, as eras foi pregada no ano 60. Aquela que o irmão Brana pregou, ela não foi traduzida. A que chega em nossas mãos é uma que o irmão Brana pediu para fazer uma explicação, ponto por ponto, e ele acompanhou tudo isto, e ele lançou justamente um pouquinho antes dele partir. Então, nessas eras da igreja, ali tem sobre o quinto selo, você encontra todas as coisas em ordem. Em ordem. E não até preciso entender a base. Não começar pelos selos, não começar por futuro lar do noivo celestial, não começa a casa pelo telhado. Você tem que entender as eras, tem que entender as 70 semanas, porque é uma engrenagem. Um dente entra no outro e tudo gira em ordem, em harmonia. Então, quantos irmãos aqui, famílias, vamos dizer, não têm as eras da igreja? Ele é um livro, assim, dessa grossura, tem 10 mensagens ali dentro. Levante as mãos. Vamos ver, quem não tem? Então, você logo vai ter ele, vamos ter disponível aqui que você possa estudar as eras da igreja. E sobre os irmãos que estiver aí orando, eu gostaria que vocês escrevessem o vosso testemunho. Eu sei que muita gente foram abençoados, curados, e nós gostaríamos de ter esses testemunhos por escrito. Nós estávamos ouvindo o irmão Beto falando de um testemunho aqui,
mas seria bom que você escrevesse e nos enviasse. Está bem? E hoje pela manhã nós estivemos aplicando a estatura do varão perfeito dentro das eras da igreja, que em cada era Deus simplesmente trouxe uma virtude, havia uma unção, uma virtude para combater o espírito do erro daquele dia. Fé, virtude, conhecimento, temperança. E a nossa última, que é o amor fraternal, é o que é necessário para combater essa ausência, essa escassez, essa secura do amor. Então, esse é o espírito que nós devemos buscar. E encontramos que logo acima está o batismo do Espírito Santo. E eu estive falando para vocês que não estiveram de manhã, tomamos essa mensagem, nomes blasfemos da Voz de Deus. Eu recomendo que você estude. Se você não tem, procure aqui, nós temos muitas mensagens disponíveis. Agora, não para você pegar, chegar lá, jogar em nenhum canto. Faça uso, coma. A João, tipo da noiva, foi dado o livro aberto, quer dizer, a palavra aberta e dita, e disse, tome, coma-o. Então você tem que comer, tem que ler, tem que buscar, compreender. Se alguma coisa não compreender, pergunte ao pastor. Esse é o nosso dever, e é o teu dever, e deva ser o teu interesse. Entende? Para que quando você for questionado, saiba responder a razão da tua fé. Não é certo? Então, o batismo do Espírito Santo. Às vezes alguém pensa, bem, o batismo do Espírito Santo é aquela experiência, a pessoa se alegra, se arrepia, chora, rola, fala línguas ou profetiza. Existe essa ideia, mas como diz o irmão Brana nessa mensagem, ele diz o seguinte, não é a questão de dizer batismo do Espírito Santo, porque muitas coisas acompanham o batismo do Espírito Santo, precede e segue o batismo do Espírito Santo. Seria a mesma coisa de dizer o quê? Automóvel. Veja só o que ele diz. Há muitas coisas que acompanham o automóvel, a bobina, a pneu, a volante, não é certo? A motor, a bateria. Então você não pode dizer batismo do Espírito Santo igual se diz automóvel. Tanto um quanto o outro, há muitas coisas que acompanham. E a estatura do varão perfeito, ela simplesmente é aonde a pessoa se coloca para ser a morada do Deus vivente. E o batismo do Espírito Santo está logo acima da sétima virtude, que é o amor fraternal. Antes de receber a pedra de coroa, que é Cristo, o amor. Entende? A pedra de coroa. Ela não desce em outro terreno a não ser o amor fraternal. E não se pode pôr uma virtude antes da outra. A Bíblia diz, acrescente a fé, virtude. E a virtude, ciência. Quer dizer, você simplesmente tem que ir passo a passo. Amém? Então, são coisas que vai nos ajudando a compreender o que é as Escrituras. Isso são ensinamentos necessários para a igreja. Também eu estava observando os nossos músicos hoje, estavam todos ali, né? Parabéns. Estava de manhã ali, os nossos músicos. E que Deus abençoe vocês, por vocês estarem sempre presentes, e deveria sempre fazer isso, e que Deus recompense.
Se você é um músico e quarta-feira, então venha e ocupe o seu lugar, que às vezes não temos ninguém. E temos tantos outros músicos aqui. E há pouco eu estava falando com uma irmã, uma jovem. Eu conheço uma certa igreja nossa. Eu gosto muito de ir ali ouvir as músicas. Eles têm violino, eles têm vários outros instrumentos que nós não temos. Aqui só temos os nossos instrumentos elétricos e teclado. Eles lá têm outros instrumentos. E se sua filha, seu filho, entende, tem queda para a música, era bom que você pagasse aula, o que seja, mas eu gostaria que houvesse uma diversificação. Também acrescentasse mais, apesar do lugar ser pequenininho, né? Mas se dá um jeitinho. Uma diversificação. Eu gosto muito de trombeta, mas só que nada estridente. Velho não gosta de coisa estridente, não é certo? Então, quem controla o som é que tem que manter a coisa em uma altura boa, cuidando para que o surdo, quem é meio surdo, escute, mas quem tem uma audição aguda, entende? Então tem que equilibrar as coisas. Que Deus possa vos abençoar, mas ainda eu tenho alguma coisa aqui nessa mensagem que nós lemos hoje. Eu quero ler antes de ministrar a Santa Ceia. No parágrafo 11, a página 11, que essa mensagem ela não tem parágrafo. Olha o que diz o irmão Branham. Ele diz, às vezes gravam estas coisas, e isso sai no meio dos irmãos em igrejas, em outras igrejas. E quando assim fazem, então os irmãos ficam com a impressão errada, que eu estou dizendo algo sobre os irmãos, mas não estou. Quer dizer, às vezes se trata de coisa na igreja, que outras pessoas de outros lugares ouvem e pensam que está falando contra. Então, não é isso. É igual a mensagem. Tem coisas que o irmão Branham trata com a sua igreja local, mas nós temos na mensagem, mas aquele era um assunto particular, local. Não era uma coisa para ir para fora, é o que ele está dizendo. Se você puder tão somente ouvir e entender, está vendo? Não estou falando contra nenhum irmão, pois isso não é conveniente aos irmãos falarem um contra o outro. Eu estou tomando isso aqui. Deveríamos falar um pelo outro, não um contra o outro. Isso devemos aplicar entre nós, como a família de Deus aqui em Chapecó. Falar a favor, falar do que é bom. Na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, diz o profeta, você não deva falar nada de errado sobre o seu irmão. Conte as coisas boas sobre ele. Porque todos nós temos nossos lados frágeis, nossos lados que não são muito convenientes. E para você já é uma luta, para mim já é uma cruz, não é isso? Então já é uma ferida aberta. Por quê? Alguém atira pedra se você já está ferido, se eu já estou ferido. Por que atirar pedra? Por isso Jesus disse, se teus olhos são bons, a luz em todo o teu corpo. Não é o que vê, é como vê. É como você vê as coisas. Se você olhar para ver defeito, você vai ver defeito. O próprio irmão Branham disse, se você veio olhar para ver defeito, o diabo te vai mostrar muitos. Mas se você veio para ver coisas certas, ver Deus operando, você vai ver.
Então, se eu olhar para alguém para descobrir defeito, se você quer olhar para ver defeito em mim, você vai ter que alugar alguma carreta por aí, porque é muito. Mas se você olhar com bons olhos e ver boas coisas, é isso que você vai ver. Mas quer dizer que fulano não tem defeito? Todos temos. Você não tem? Mas nós devemos procurar olhar o que é bom, o que é edificante, o que é positivo, como diz o irmão Brana. Eu não estou falando de nenhum irmão, isso não é conveniente aos irmãos falarem um contra o outro. Deveríamos falar um pelo outro, não um contra o outro. Se uma casa, Jesus disse, se o diabo expulsasse o diabo, ele a sua casa não manteria de pé. Como que uma casa vai permanecer de pé se o homem está contra a mulher está contra o homem? A casa virou mais um ringue do que um lugar de convivência, um lar. Virou um lugar de disputa. É claro que ela não vai subsistir, é questão de tempo, aquilo vai ruir. Vai terminar no divórcio mesmo. A igreja da mesma forma. E Deus não é incoerente, Ele não trabalha contra ele. Deus trabalha a favor do seu povo, não contra o seu povo. Aqui na página 12, eu só estou lendo, diz o profeta assim: sempre fui acusado de ser rigoroso com nossas irmãs, quanto a usarem cabelo curto e manicure no rosto todo, e coisas mais. Vocês não podem ignorar isso, porque as mensagens é muito clara, e todo pregador, ele é claro e ele fala contra as coisas que estão erradas. Agora, tudo depende de como você toma as coisas. Creio que eu falei hoje ainda de manhã, que a palavra de Deus, ela está para nos proteger. Você diz, é uma repreensão, é isso, é uma doutrina, é aquilo, quer dizer, é uma imposição. Não é. O próprio Deus diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, para que não apareça a tua vergonha, e que unja os teus olhos com colírios para que vejas. Então Deus, a Bíblia, ela nos aconselha. Quer dizer, ela está nos protegendo. Quando diz, irmã, sobre o seu cabelo, não é uma imposição. Deus, ele simplesmente está te protegendo, porque ele sabe o que isso significa. É igual a mãe, o pai, quando diz, minha filha, meu filho, não faça isso, e até briga. O que ela está fazendo? Ela está protegendo essa filha, esse filho. Às vezes eles podem tomar que seja contra eles. Não. Você tem que tomar como que tudo vem para lhe proteger, para lhe ajudar. É assim que nós tomamos a palavra de Deus, seja ela corretiva, seja o que for. Ela vem para nossa edificação, consolação, exortação, ela vem para o nosso bem. Sempre fui acusado de ser rigoroso com nossas irmãs quanto a usarem cabelo curto e manicure em todo o rosto e coisas mais. Sempre fui acusado de ser rigoroso com nossas irmãs. Não é que eu tenha alguma coisa contra isso. Não digo isso que tal mulher não seja boa mulher, que ela seja uma mulher
e que ela seja uma mulher de rua ou algo assim. Não é essa a minha atitude. Mas é isto. Quando ela põe tanta artificialidade por fora, mostra o que ela tem muita artificialidade por dentro. Quer dizer, o que é visto por fora é o reflexo daquilo que está por dentro. Veja, onde deveria estar cheio de Cristo, porque o lado de fora sempre expressa o que está do lado de dentro. Por seus frutos se os conhece. Você está vendo? E onde Cristo deve estar aí dentro e zelar pelo Deus e zelar por outras coisas em vez de tanta pompa artificial. Você sabe, pálpebras verdes, pinta, né? E não com aparência humana e todo esse tipo de coisa. Eu simplesmente não aceito isto e creio que a Bíblia também não. Por isso eu gosto de ser justamente o que somos. Essas coisas erradas. Aí ele diz, agora note, se ela não tiver unhas nos dedos da mão e quiser colocá-las, errado ou não? É ou não é? Se ela não tiver unhas nos dedos da mão e quiser colocá-las, se ela não tiver dentes e precisa deles, se não tiver braço e precisa de um, não tiver cabelo e precisa dele, se você não tiver essas coisas, é diferente. Mas quando você arranca seus verdadeiros dentes bons, porque simplesmente não são claros como deveria ser, então você agiu errado. Se você tem cabelo ruivo e quer preto, e você vai aqui e o pinta de preto, só porque você agiu errado. Está ouvindo, irmãs? Aqui não é ruivo de preto, não. Aqui é preto e vira ruivo, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa artificial. Quer pintar ele, mas seja da mesma cor. É a mesma cor. Restaure. E tem havido problemas. Esses dias atrás, até pedimos a algumas pessoas que não tomassem da ceia por andar cortando o cabelo. Mas sabe o que eu descobri? Põe todo tipo de porcaria no cabelo, de propaganda, de coisas que aparecem aí, sabe? E despeja no cabelo, e é claro que há uma consequência. Depois vai arrebentando, vai secando, vai virando um problema. Entende? Vai virando um problema. Você nunca deveria usar uma coisa só porque vê propagandas a respeito daquilo. Cada cabelo tem a sua natureza, você tem que saber o que pôr nele. O tipo de shampoo, o tipo de sei lá, o que é que vocês usam. Agora, desculpe uma coisa. Pensa só um pouquinho, desculpa aí. Usar essa tal chapinha. Esquentar, põe ali a coisa e passa, até passa o cabelo, entende? O que é que vai fazer? Vai ressecar mesmo, vai ficar quebradiço. Fica aquele tipo de... Bem, vou parar, porque eu não preciso dessas coisas, né? Não é certo? Mas vocês vejam, é uma estupidez. Há certas coisas que é estupidez. Deus te deu e você não está sabendo como cuidar, como zelar. E depois o quê? Para consertar, tesoura. É isso que o diabo, no final, ele trabalha e quer.
é te colocar fora das coisas de Deus. É te deixar você exposta, porque uma mulher que corta o seu cabelo, ela ficou exposta a todo tipo de espírito. Fica exposta. Só Deus para cuidar. Então, se você tem cabelo ruivo e quer preto, e você vai aqui e o pinta de preto só porque você agiu errado, sim, acho que sim. Mas a coisa principal, não há escritura para isto, só quanto a cortar o cabelo é que há escritura para isso, tem bastante disso. De maneira que queremos altamente assegurar que isto é certo. Então, alguém que quer fazer a coisa vai dizer, não há escritura, realmente, não há. Mas nós cremos no profeta, e quando ele diz, isso está errado, você agiu errado, ele é um homem que viveu na presença de Deus e sabia o que dizer. Sabe o que dizer. Eu gosto de ver ele responder as perguntas e respostas. Todos vocês deveriam estudar isso. Eu lembro de uma pergunta, diz, irmão Brana, e sobre os pijamas das mulheres? Pijama para dormir. Ainda mais no inverno, né? Ele fica sem jeito para responder, vai moendo a coisa, mas no final ele solta assim, isso é meu, não é dela. Para mim, já basta. Para mim. Isso é meu, não é dela. Sobre depilar as pernas. Ele disse, você tudo que fizer tem que ter certeza que é o Espírito Santo te mandando fazer. Então, nós vemos, irmãos, que há uma centralidade. Agora, o que se vê por dentro, o que há por fora, é o que está por dentro. A pessoa simplesmente tem que alimentar aquilo. Há uma coisa muito... eu tenho observado, apesar de homem não olha tanto, e eu sou pior ainda, mas eu tenho observado um tipo de... está tão difícil comprar calças, né, irmão, hoje em dia, né? Uma modelagem de calça feita por efeminados lá, espíritos de sodomita. Aquilo vem colado assim, para baixo, assim, parece uma bota, bem colada na canela, né? Olha, desculpa, irmão. Isso é um espírito efeminado. As irmãs têm, mas pastor, não acha? As irmãs também têm dificuldade em encontrar roupa, mas como diz o irmão Brana, ainda tem máquinas e ainda se costura, tem tecido. E tem alguns ainda que fazem. É difícil, mas ande mais. Que tal aquela coisa apertada ali? Fica... desculpa. Desculpa. Só falta quebrar a mãozinha. Cos baixas, tanta coisa baixa aí. Ninguém quer saber a marca de cueca de ninguém, não, tá? Ande como homem, esse negócio de cabelo aí, ó. E tá em todo esfarofado. Penteia o cabelo, anda certo, cuida do seu cabelo bem, sua aparência. Não é porque você vem à casa de Deus, eu sou simples, vou de qualquer jeito. Às vezes vem catingando igual um gambá. Vê se alguém ao teu lado vai gostar disso. Não. Ainda tem banheiro, tem sabão. Se não tiver sabão, nos peça, a gente compra. Entende? Tem banheiro, tem sabão, e garanto que a esposa quer ver você cheiroso. Ela vai te dar alguns perfumes e assim por diante. Ora, é errado andar limpo. E quando a pessoa vai ficando velho, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Muitos velhos têm a urina solta e ficam cheirando a urina.
E o pior é quando não quer tomar banho, acha que não está sujo. Recende, entende? E não estou sujo, ó, se não está sujo. Não é preciso ir no barro, na roça, para se sujar, não. E o pior de tudo é que andar de qualquer jeito. Você deve vir à casa de Deus, não é uma exposição de luxo, mas você vai na rua vestido de qualquer maneira. Vou de chinelinho mesmo, vou ir com a... Nós devemos dar o melhor, o sacrifício, nosso corpo, dar o melhor para Deus. Não é que aqui é uma exposição, exibição, não é isso, não é esse lado. Mas se há um lugar que você tem que vir bem, é aqui. Entende? Tem que vir bem aqui. É na casa de Deus, é a tua aparência. Veja no Velho Testamento como que eles tinham que se apresentar ante Deus. Não era de qualquer jeito. Então, vocês vejam, é preciso cuidar, porque se você vê um menino mal vestido e tudo, ninguém vai dizer dele, vai dizer, a mãe não cuida dele. E o homem é a mesma coisa, ninguém vai falar, fulano, vai falar, fulana não cuida dele. Por isso, irmão, você tem que obedecer a mulher nisso aí, tem que obedecer. Tem que obedecer. Olha, vai trocar essa calça, vai trocar essa camisa, essa aí já está um cheiro de... comprei um desodorante ali, mas mesmo com essa camisa, não vai tampar o cheiro. Então, vai para o banheiro. Às vezes, o homem passa o dia inteiro lá e depois chega à noite e vai deitar ali, nem passa pelo banheiro, nem toma banho. Quantos briguinhas, quantos desentendimentos, quantos problemas dá por mínimas coisas. São pequenas coisas que começam, como diz a Bíblia em Cantares, prendei as pequenas raposas, porque são elas que danificam nossas vinhas de amores. Porque as grandes raposas não vão entrar pelos buracos pequenos, é as pequeninas coisas, é os pequeninos desentendimentos que vai evoluindo. Então, cuide do seu lado, viu, irmãos? Agora é só o homem? Bem, e a casa, hein, irmã? Tá aquela farofa? Tá aquela farofa? Parece... Como levanta, fica descoberta, à noite está tudo igual. Olha... Deixa algum homem relaxado só fazer assim, entende? Mas trocar os lençóis, manter a coisa, é preciso. Mas é muita coisa. Para que casou? Para que você casou então? Vocês ainda nasceram, vocês estão vindo num tempo, meninas, num tempo bom para vocês. Não faz muito tempo, a fralda dos neném, tinha que tirar aquela coisinha amarela de lá. Era assim, era desse jeito. Hoje não, hoje vai lá, compra, pega, trocou. Coitado do bolso do homem, né? É uma facilidade hoje. Mas aqui, não faz muita coisa, era na fraldinha mesmo, de pano, tinha que lavar e lavar e lavar. Entende? Quer dizer, vai dizer que as coisas não melhorou? E ainda está queixando? Com máquina de lavar roupa? Bem, que Deus nos ajude. Mas vamos eliminar tudo aquilo que seja problema. Eu quero passar a ministrar ceia. Mas antes de ministrar ceia, eu quero ainda dizer... sobre esse espírito de futebol, espírito de jogatina. Há um equilíbrio nisso aí. O que é que vira lá? Discussão, briga.
Isso não compete a um cristão. Não compete a um cristão. E há irmãos que sabem sobre tudo que é jogador, tudo que é time, mas não conhecem nem onde está o livro de Neemias ou Jeremias. E não conhece, mas conhece o nome de todos eles, e que posição e quem deveria ser escalado. Você deve conhecer mais as Escrituras. E, agora, se está em um lugar ali, junto, comendo sua família, o que seja, e pega uma bola e brinca, eu não vejo problema. Agora, espírito de jogo é outra coisa. É outro assunto. É se programar, é ir se vestir, é ir para aquela finalidade. Então, você tem que saber até onde você vê. E nós estamos vendo algumas coisas erradas. Esse dia eu estava não sei aonde, em um certo lugar, e a televisão hoje é uma coisa comum, né? Por aí. Eu vi ali a Rádio Record, a rádio do Edir Macedo. Eles têm umas novelas. Tinha uma novela de José ou Moisés, uma coisa assim, umas propagandas. Entende? Bíblica, novelas bíblicas. Gente, novela bíblica não é novela? O que é a novela? Nem tem que dizer, né? É um tomando a mulher do outro, o marido do outro, e vai indo o enredo. Agora, se você tem esse espírito por novela, eu acho que você não é digna da ceia. Entende? Tem esse espírito, vê esses certos tipos de coisas aí, olha, que não dá de ver. Você tem que saber o que você come. O que você come é para alimentar o que está dentro. E o que é que está dentro de você? Vamos ficar de pé? Paulo nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Incline as suas frontes. Pai querido, estamos todos diante de Ti. Nós temos dado essas notas e permita que cada um perceba que tudo isto é para lhes ajudar.
Não há nada que venha do Senhor que é contra nós, mas é ao nosso favor. Queremos lhe agradecer pela tua bondade, ó Deus, pelas misericórdias, pela salvação. E o Senhor não somente nos salvou aquele dia, mas segue nos salvando, Senhor, de desastres espirituais e outras coisas mais. Tu és sempre o Salvador. E nessa noite aqui estamos reunidos, Pai, para tomarmos da ceia. E a tua palavra nos mostra que cada um deve examinar com sinceridade a si próprio, olhar para dentro de si mesmo e olhar para as Escrituras e se ver no espelho das Escrituras como é que se encontra. E é o que nós, nesse instante, estamos fazendo, Pai. Eu rogo que o Senhor ajude cada um a fazer esse exame próprio. Ó Deus querido, abençoa os teus filhos, dando a eles, a elas, cada um aqui, mais temor, mais sinceridade, humildade, mais espiritualidade, Senhor. Eu peço que tu abençoe a nossa gente em tudo e ajude, Senhor, cada um. O Senhor conhece a luta, os problemas, as dificuldades, a cruz de cada um. E às vezes a pessoa está cansada, Pai, cansada de arrastar esta cruz. O problema nunca termina, mas nós te pedimos, não é tirar, mas conceda força, graça, para a gente cumprir a nossa missão, Senhor. Dê força às tuas filhas, força aos teus filhos, paciência, sabedoria, moderação. Ajude a cada um, Senhor. Nós queremos, então, também lhe agradecer pelo privilégio que sempre o Senhor nos tem dado a cada mês de tomarmos da ceia e assim dar o nosso testemunho da nossa unidade contigo, que somos teus filhos e tuas filhas e vivemos para ti, não vivemos para o mundo, não vivemos correndo atrás das coisas mundanas. Ó Deus, por isso aqui estamos, para dar o nosso testemunho quando tomamos o pão, tomamos o vinho, que não somos pecadores, não somos mundanos, não vivemos dessa maneira como os de lá, mas estamos, Senhor, te servindo e procurando fazer o nosso melhor para o Senhor. Abençoa os teus filhos com a bênção da cura, da libertação. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor.